Olá a todos, como vão, meus amigos? Hoje nós vamos mais uma vez nos reunindo para a nossa prece coletiva nesta terça-feira, a última de setembro. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, que nós possamos ter alguns minutos úteis para as nossas vidas, mas sobretudo para todos os outros, os demais, com quem nós dividimos a vida na Terra, sejam os muitos bilhões de encarnados, sejam um número ainda maior, bem maior, que são os desencarnados, que nos acompanham lá do outro lado, e na imensa maioria das vezes, em condições muito difíceis, muito precárias, nas regiões escuras da Terra. Que cada um de vocês possa ter lembrado de um recipiente com água para que ela seja fluidificada, que sirva para cada um, sirva também para os familiares e amigos, algo que tem a ver com a medicina preventiva e, para muitas vezes, algo no campo da melhora clínica e da cura dos males terrenos. Que vocês também carinhosamente tenham consigo a sua lista pessoal, incluindo, se possível, todos os nomes que venham a lembrar das nossas interações com as pessoas, desde lá quando nós éramos crianças até o presente, também listando todos aqueles que morreram, que desencarnaram e que possam estar precisando, como é comum, do auxílio inestimável dos benfeitores espirituais. Que nós nos sintamos abraçados, nós que temos tantas afinidades em comum, nós que temos o mesmo desejo de cooperarmos com Deus, com Jesus, em prol dos sofredores, dos doentes, dos aflitos, dos necessitados, individualmente, tanto quanto de suas famílias, das comunidades, das muitas expressões das sociedades no mundo, país por país, região por região, porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, como radiações eletromagnéticas, viajando a uma velocidade imensa, na medida em que o mundo maior nos acompanha, nós todos juntos podemos, através da oração, como que muito realizarmos em função dos efeitos salutares das preces sinceras de qualquer um de nós, ainda mais quando nos reunimos assim. Que vocês possam ajudar a dar as boas-vindas, acolhendo todos os que têm chegado nos últimos dias por uma necessidade qualquer, fazendo parte do grupo, ou mesmo, como também é muito frequente, as pessoas virem para serem aqueles que ajudam também os bons espíritos, os espíritos dos benfeitores, a fazerem bastante para os doentes, para os necessitados distribuídos pelo mundo como um todo. Que nós então, agora que muitos de vocês já estão presentes, nós podemos fechar os nossos olhos, podemos abrir os nossos corações, independentemente de em que cidade, em que região, em que contexto
estamos agora. Amigos queridos de vários países diferentes, de muitas cidades do próprio Brasil, que nós nos dirijamos em gratidão tanto a Deus, nosso Pai, como a Jesus, o divino amigo, o Espírito do Cristo, o único de uma natureza tão extraordinária que já esteve entre nós como Jesus há 2000 anos. Que possamos agradecer a Ele tudo que providenciou desde a criação da Terra, há bilhões de anos, que, como disse Emmanuel no livro A Caminho da Luz, nos primeiros parágrafos, ele já era o eleito, aquele a quem Deus outorgou o governo, a construção, as leis a serem elaboradas e tudo mais quanto ao contexto da Terra em nosso benefício. 22 bilhões de filhos de Deus na condição nominal, como somos hoje, inclusive. Que nós possamos buscá-lo, agradecê-lo, como se viajássemos à Palestina, quando ele ali esteve, o sublime peregrino, caminhando por todas as estradas, seguindo ao encontro das multidões, onde estavam os carentes, os necessitados, os doentes dos males daquela época. E ele, percorrendo todos os caminhos, encontrou milhares de nossos irmãos judeus, cristãos novos, a partir do encontro com o Divino Mestre. Senhor, aqui estamos, pedindo-te licença para estarmos nos reunindo aos teus pés, na companhia de muitos e muitos que sempre igualmente te buscam, porque a tua vizinhança, o teu entorno, é um verdadeiro céu, de tal maneira que tu vais oportunizando um ambiente de repouso, de renovação, de benefícios para a saúde, para o bem-estar de qualquer um, dentre encarnados e desencarnados, adultos e crianças, jovens e idosos, encarnados e desencarnados, possibilitando encontros memoráveis entre os pequenos e os maiores, os necessitados e os mais repletos de amor e caridade, luz
e paz. Abençoa, Jesus, de onde tu estejas, na Galileia, na Judéia, em Cafarnaum, na Idumeia, às margens do Jordão, no Tiberíades, em Belém de Judá, em Jerusalém. De tal maneira, Jesus, que aqueles lugares que se tornaram sagrados pela tua vinda, pela tua estada, percorrendo todos os contextos humanos, visitando as multidões, tanto quanto interagindo na casa do caminho de Pedro, na vizinhança do lar de Lázaro, de Maria e Marta, as suas irmãs, magnetizando como nunca aquelas regiões onde agora, por afinidade, por saudades, por desejos de estarmos mais próximos, todos nós vamos ali nos sentando, na medida em que tu nos dás a licença para tal, e nós conseguimos te ouvir, sentir o verbo de tua luz, de teu amor, proclamando o reino de Deus, a justiça divina, os lugares onde aqueles que se redimirem poderão viver em meio às condições mais lindas que, de um modo geral, até elas nós jamais chegamos. Em meio a todos os doentes, os aflitos, os necessitados, os desesperados, os que vivem desde então até os dias atuais, os dramas pessoais, os acontecimentos envolvendo o sofrimento de muitos simultaneamente. Aqui estamos, Jesus, especialmente nós no Brasil, lembrando de tanta violência, acidentes evitáveis, de meios de transporte, as vítimas da violência nas comunidades, o feminicídio, o infanticídio e em tantos outros lugares da terra, sofrimento, penúria, miséria, desigualdade, desabrigo, desemprego, desnutrição, como em tantos lugares da África. O Marrocos, a Líbia, a Somália, o Sudão, o Congo, África do Sul, Malawi, Moçambique, Angola, o próprio Egito, Albert Schweitzer,
Desmond Tutu, Nelson Mandela e equipes imensas vindas de todos os continentes, das Américas e da Europa, sobretudo, procurando aliviar o sofrimento de milhões, também inspirando aos que detêm o poder temporário, claro, a que possam buscar a paz, a concórdia, a fraternidade e o progresso dos seus povos, vivendo a tão almejada paz. Abençoa, Jesus, os países onde a violência continua aparentemente irrefreável. A Ucrânia, a Síria, o Iêmen, a Palestina, o Haiti, Honduras e as muitas regiões do próprio Brasil, onde o tráfico de drogas, as milícias, as polícias vêm gerando tanto sofrimento. Vem, Jesus, porque a terra vai como que se transformando num imenso deserto, em meio a uma noção do quanto aqui é um grande hospital da Via Láctea, do Sistema Solar, guardando no seu interior a humanidade mais distante do bem, cheia de viciações, estagnação, prejuízos de todo modo, doenças e mortes. Aqui estamos, Senhor, de novo te rogando pelos imigrantes, pelos refugiados no entorno da Ucrânia, mas nestes dias no Azerbaijão, onde temos a destruição, a violência, a explosão de um grande reservatório de combustível, gerando a morte de dezenas e dezenas e centenas de feridos. Povo da Armênia sendo obrigado a emigrar de volta de onde estavam, como se fossem coisas, enxotados, desesperados, famílias inteiras, como sempre, em busca de algum conforto. Vem, Jesus. Porque em meio a tanto sofrimento, quanta indiferença, quanta ingratidão, egoísmo, orgulho, vaidade, gerando sofrimento para os demais. Vem, Jesus, abençoando todos na terra, como talvez só Tu possas
promover, realizando enquanto oramos, na medida que os céus se abriram. Não que estivessem fechados, mas ajudando-nos a que se promova das alturas para os lugares mais tristes. As flores que venham dos grandes jardins dos céus da própria terra, ensejando a formação de lugares de conforto. Em algumas regiões, verdadeiros oásis espirituais, pela presença de uma natureza extraordinária, mas sobretudo pela presença dos anjos, dos guias e mentores, benfeitores da humanidade, trazendo consigo em seus corações a misericórdia do Pai, a tua presença em seus corações dadivosos, prestimosos, protegendo as crianças, os recém-nascidos, as mães gestantes, as que adoeceram durante a gravidez, os da primeira e da segunda infância, os adolescentes, seus pais, seus avós, em todas as famílias do planeta Terra, centenas de milhões delas. Por que não, não é, Senhor? Visitando todos os lares, como se verdadeiras estrelas, pulsantes de amor e caridade, começassem a existir em todos os núcleos domésticos, onde as pessoas vivem juntas, se reúnem, e na célula fundamental da sociedade, as reencarnações seguem seus cursos, ensejando o progresso material e espiritual, sobretudo este último, do nosso mundo, por cada pessoa que avance, que progrida, que se desvencilhe dos vícios morais e guarde para si a caridade, a fé cristã, a compaixão, a humildade, a solidariedade, a fraternidade legítima, tudo com absoluto desinteresse. Abençoa os suicidas a serem trazidos de volta à luz, nos postos de auxílio e nos hospitais das cidades do mundo espiritual, espalhadas pela terra. Cuida de 32 milhões de abortados, trazendo-os também de volta aos lugares de amor, de acolhimento, nos braços das benfeitoras, daqueles que têm as chaves do mundo maior, para que todos ali venham a receber o melhor para si, a retomarem o quanto antes, depois do repouso, novos projetos reencarnatórios aqui mesmo na Terra. Envolve, Senhor, este planeta lindo, pulsando em teu coração a luz que modifica a psicosfera entristecida, escura, enfermiça,
para toda uma outra que reflita a ação dos amigos, anjos tutelares, que trabalham sempre dedicadamente por designação de Teu Espírito. Que todos aqui que estamos nos reunindo hoje sintamos os Espíritos protetores, tanto quanto a leveza de um desdobramento que nos remeta às planuras dos céus, mesmo que por instantes, porque logo depois que nos encontrávamos reunidos em torno de Ti, logo fomos ampliando os horizontes e nos encontrando perto das estrelas, nos mantendo abraçados por amor, por afinidades e por tudo mais que é tão divino nos filhos de Deus, encarnados e desencarnados, que nos dão a sustentação para dias tormentosos pelos quais a humanidade passa hoje em dia. Que sigamos cooperando contigo, doando todos os melhores fluidos, aqueles que significam a vida, a saúde, o bem-estar. Tanto quanto, Jesus, todas as vibrações, as energias selecionadas pelos sentires que nos ligam aos céus. Desse modo, amigos, encarnados e desencarnados, somos todos gratidão. E nos manteremos bem abraçados, renovando-nos dia após dia, fortalecendo-nos para que possamos humildemente seguirmos, ajudando aqui ou acolá, do ponto de vista espiritual e material. Jamais nos conformando com a indiferença, a frieza, como é aquela tão comum na Terra desde sempre. Que o Mestre Jesus, o pastor de nós todos como suas ovelhas, neste imenso rebanho, possamos senti-lo, Ele chegando suavemente com o seu cajado, que brilha como um instrumento a benefício da paz, da união das ovelhas de todos os apriscos, por uma humanidade só, na verdade, formando uma única e grande nação, a do nosso planeta. Um dia viveremos sem muros, sem fronteiras, evoluindo no mesmo contexto em que cada um se importe com absolutamente todos os demais. Muito obrigado, queridos companheiros da prece. Estejam em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá, na Grécia, estejam na Espanha,
no Japão, nas muitas cidades do nosso Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, na Colômbia, no México, onde quer que seja, que nos sintamos abraçando o mundo todo e que todos os enfermos, todos os necessitados, crianças e adultos, em quaisquer situações que tenham a ver com a medicina e a enfermagem, nossos pacientes, nossos conhecidos, aqueles cujos nomes pusemos nas nossas listas pessoais, que se derramem sobre todos os mais puros fluidos que venham das alturas, dos oásis divinos a serem instalados na Terra. Um forte abraço, amigos. Amanhã, quarta-feira, estaremos juntos novamente, fortalecidos pelo encontro de hoje e nos preparando para o de amanhã, para que a nossa doação ela seja mais proveitosa do que nunca haja vista. Que os problemas coletivos e individuais vão se multiplicando, requisitando os trabalhadores sinceros de uma seara linda, a mais bela de todas, onde Jesus está à frente. Muito obrigado, amigos, e até amanhã. Uma linda tarde, uma noite abençoada, cheia de estrelas. Que vocês repousem, confraternizem, orem e amanhã o faremos todos juntos. Muito obrigado, queridos.